Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai seguir o skinning do nosso personagem Leonardo para a parte do rosto, por exemplo, que a gente já pintou o skinning dos braços, fez um mirror entre um braço e o outro, e agora a gente vai fazer a pintura do rosto. Agora, para o rosto, por exemplo, como ele tem uma interferência muito grande aqui com o nosso peitoral e a clavícula, etc., o ideal seria a gente pegar, por exemplo, o nosso Skin Helper, que é a nossa camisa Skin Helper, seleciona ele em primeiro, depois seleciona, por exemplo, o nosso rosto, aqui no caso a cabeça, né? Primeiro o skin helper, depois a cabeça e faz um copy de um para o outro. Então, quando a gente fizer o copy de um para o outro, olha lá o que acontece: a nossa clavícula vai funcionar super bem, porque ela não vai atravessar aqui um modelo no outro, ok? Ela funciona bem, não vai ficar atravessando. E aqui o que a gente precisa consertar vai ser o pescoço, porque ele não tem nenhuma pintura de pescoço. A gente precisa agora fazer o pescoço deformar o nosso personagem, porque quem está levando agora é ele, é só aqui a nossa coluna, ok? Então a gente vai tirar do valor da coluna, a gente vai passar para o valor do pescoço. Então a gente pode vir aqui agora no nossa ferramenta, que é dela, vamos abrir aqui as opções dela, ok? E vamos deixar todo mundo destravado, ou não, na verdade travado. Deixa eu ver. E só o último joint da coluna, que está esse daqui. Ou então, na verdade, a gente pode deixar todo mundo destravado e levar o joint do pescoço. Daqui para cima vai ser o joint do pescoço. Para facilitar, eu vou pegar por vertex, visão side. A gente pega ele por vertex aqui, toda essa região aqui, ó. Faz um círculo. Toda essa região aqui vai receber o joint do pescoço. Então, replace para ele, valor 1. E os outros todos, agora a gente vai travar. Opa, desculpa. Trava todo mundo, deixa destravado somente a coluna, que é esse daqui, e o pescoço. Então, eu posso desselecionar nossos vértices e fazer um smooth aqui, por exemplo. Ele já vai fazer uma suavização bem interessante aqui pra gente, quando a gente for ver o nosso personagem rotacionando, olha lá. Ele já está bem interessante, tá? Então é isso aí que a gente queria mesmo, uma rápida pintura para o pescoço, e a gente vai fazer a mesma coisa parecida com a cabeça, só que o joint da cabeça é esse daqui, ó. Então a gente seleciona essa região mais do crânio mesmo para fazer a pintura. Então vamos lá, novamente seleciona os vértices, a gente pode fazer assim, vértex, seleciona só essa região do crânio aqui, ó, que é a principal região que vai receber a influência do joint da cabeça. No caso, eu vou travar o joint da coluna, que não precisa mais mexer nele, e vai receber o joint da cabeça, vai receber o valor replace 1. Para esse valor aqui, ele está meio ainda estragadinho, porque tem alguns vértices ali que eu não selecionei, não precisa se preocupar, porque quando a gente der um smooth, ele provavelmente ele já vai dar uma consertada para a gente. Então, novamente, vamos ver aqui o joint da cabeça está bem interessante. Aqui ele ainda está dando uma coisa estragadinha. Eu vou corrigir esse valor aqui de trás, por exemplo, se a gente fizer uma pintura manual aqui. Vamos lá, fazer uma pintura bem rápida aqui para ele pintar os valores. Bom, vamos ver se funcionou. Se a gente fizer para trás, vamos ver se ele está aceitável, ele enfiando ali. Tá bom, tá bonito, porque ele ainda vai ter o cabelo aqui, vai tampar tudo. A gente não precisa se preocupar muito com isso agora não. Aí a outra coisa que a gente vai pintar agora, a partir do rosto, que é a cabeça, vou travar o pescoço e pintar a mandíbula, por exemplo, e o time. Tá? Então a mandíbula a gente pode pintar ela aqui assim, ó. Essa região toda aqui vai pegar a região da mandíbula, ok? Então vai pintar aqui como se fosse o maxilar dele, né? Vamos dizer que aqui em parte de cima não, mas embaixo sim. Então para facilitar aqui eu vou dar um smooth. Ele vai misturar um pouquinho ali para cima e vou rotacionar a mandíbula para ela descer. Vou dar um hide nesse bigode para ele não atrapalhar a gente. E aqui, por exemplo, ainda está estragado, mas a gente vai fazer uma melhor pintura aqui, por exemplo. A gente vier no Replace 1 e pedir aqui essa região da mandíbula para ela ser também
pintada, ok? Então ele vai ficando assim com as pontinhas, mas não precisa assustar que elas vão sair à medida que a gente vai pintando. Então assim, ó, essa é a região interna da boca que a gente está querendo pintar. Ok, está pintando. Tem umas regiões ainda que tá estragadas, mas a gente dá um smooth assim nelas, elas corrigem. Ok, essa região aqui, principalmente essa região da lateral da boca, a gente vai dar um smooth. E vamos ver se está ok. Lá para dentro da boquinha também está legal. Pode deixar até aqui assim deformando. Eu acho que é um valor que funciona bem para o nosso personagem. Aqui na lateral da boca a gente também pinta, mas eu não vou deixar a pintura muito densa ali não. Eu vou fazer um smooth nela aqui nessa lateral, ó, para ela ficar bem aceitável aqui uma região com a outra, ok? Assim, ó. Se bem que isso aqui, como vai ficar muita barba, ele vai acabar não aparecendo com muito detalhe, mas não precisa se preocupar, a gente já faz tudo para como se ele não tivesse barba também funcionasse o personagem. Então vou dar um smooth aqui para terminar. O smooth, olha lá, a gente vê que a região da nossa boca lateral está funcionando, só que a gente tem que fazer a pintura desse joint aqui que ainda não está pintado, ó. Esse joint ajuda no cantinho da boca a ser mais funcional. Então o que eu vou fazer agora é travar a nossa mandíbula. Deixa só a cabeça, eu vou tirar um pouquinho desse valor da cabeça aqui para o joint do left L-lip, que é o lábio esquerdo. Então vou dar um valor 1 nele aqui, ele vai ficar um pouquinho mais, como se diz, um pouquinho mais denso ali, né? Mas a gente vai dar um smooth nele bem suave para ele deixar o cantinho da boca descendo de acordo com o que a gente quer. Então eu acho que isso aqui está bem interessante como valor. Agora a gente for ver a nossa deformação, está bem mais orgânica assim a nossa boca, por causa desse cantinho daqui que ele desce junto com a mandíbula metade, porque ele está um follow menos, é menor que 1, aqui está 0,5, tá? Isso aí a gente vai ver na hora da animação, se a gente for animar alguma coisa facial, isso daqui ajuda muito a gente. Essa é a primeira parte da mandíbula. A outra parte que a gente também vai pintar é o queixo. Então eu deixo aqui só a mandíbula e o queixo abertos. O queixo eu vou pintar ele só essa região aqui de baixo, que é como se ele tivesse movendo a boca com o lábio fechado, tá? Então o queixo, o joint dele é basicamente isso. Se a gente for ver ele mexendo aqui, ó, ele mexe um pouco o queixo como se estivesse com a boca fechada, ok? É lábio encostado um no outro e tudo funciona direitinho, porque o queixo ele é filho do joint da mandíbula. Aqui ele está do lado de lá, a gente não preocupa o lado esquerdo, o lado direito, aliás, porque a gente vai fazer um mirror entre um e o outro. Aqui no caso a gente vai rapidamente terminar a pintura para a cabeça. No caso a gente vai tirar os valores aqui para a orelha. Então aqui é o left ear, replace 1. Ok, dá um valor aqui, replace 1 para a orelha. Só para esse caso a gente for fazer a orelha dar uma balançadinha em alguma cena, ele tem esse joint, que é quase que a gente nunca usa, mas pode ser que em algum momento precise. Então ele é tão fácil de fazer, a gente só faz um smooth nele assim, ó. Pronto, ele já tem uma orelha ali que balança um pouquinho se a gente precisar de um pouco mais de detalhe. A última coisa que precisa é o joint do olho escalável. Então no caso a gente pega aqui o nosso left eye scale, esse aqui, isso, é o olho escalável. A gente pinta um valor nele aqui, ó, valor 1 nele aqui, ó. Eu vou ver em X-ray só para saber se tem alguma geometria aqui que não ficou bem pintada lá para dentro. Acho que aqui ficou bom. Vou pintar tudo lá dentro. Que quando ele escala o olho, ele escala tudo completo, tá? Então isso daí a gente faz um smooth bem longo aqui, ó. Smooth, fluid, bem longo. Porque quando a gente usar esse valor aqui do nosso joint desse valor desse controle, quando a gente escala ele, olha lá, ele dá uma escalada no olho, fica bem cartoon assim, sabe?
Olha lá, fica bem cartoon. Aqui não vai dar muito, mas para vocês terem uma ideia. Ops, aqui ficou muito. Valor 1 por default, tá? Por padrão. Então aqui tá bem pintadinho, direitinho. O que a gente pode fazer é um controle tanto para o nariz quanto para as sobrancelhas e depois o controle para o barba, etc. Eu vou dar um mirror nesse valor só para a gente ver ele já com a pintura certinha aqui, por exemplo, do lábio. Vamos ver se está certinho. Olha lá, os dois abrindo certinho. Tá aí. Essa é a primeira fase da pintura do nosso personagem em relação ao. E é legal porque quando a gente começa a testar assim, ó, a gente vê que ele está bem funcional, né? Ó. E a nossa boquinha abrindo e oh, lá, 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 lá. Ok, já começa a ver que ele tem já a possibilidade de criar uma coisa legal assim com o facial que começa na pintura do nosso rosto, tá? A gente no próximo vídeo a gente vai fazer continuação da pintura do nosso rosto e alguns detalhes que a gente vai pôr como a barba, o nariz, as sobrancelhas, isso aí. Valeu.